Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao treinamento Profissão Copywriter. Esse é um treinamento gratuito com um único objetivo: te apresentar a profissão mais rentável, a profissão mais lucrativa do mercado digital. E, principalmente, o que você precisa fazer para poder se tornar um copywriter, um profissional que vai, de fato, trabalhar escrevendo textos, ajudando empresas e produtores digitais a vender aqui na internet. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero te explicar uma coisa muito importante sobre esse desafio. A primeira delas é que o seguinte: eu dividi ele em 4 etapas. Isso para que a gente possa focar em áreas diferentes, para que você tenha uma visão realmente das oportunidades que esse mercado, que é o mercado de copy, ele pode te permitir usufruir. Mas principalmente, esclarecer as dúvidas mais pontuais que você possa ter acerca dessa profissão e, claro, ainda te mostrar o que você precisa entender e saber fazer para você estar apto a prestar esse serviço para as pessoas que estão buscando, estão sedentas por copywriters em suas equipes, em seus negócios e, principalmente, que estão precisando de ajuda para poder vender na internet. Afinal de contas, a forma de você ser pago ou ainda melhor remunerado aqui no online é você se tornando uma pessoa que sabe como ajudar outras pessoas a fazer dinheiro. E é exatamente essa habilidade que um copywriter que ele possui. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, no nosso dia 1. Já dá para você ver qual é a nossa pauta, né? E começando por essa pauta aqui, eu separei 6 pontos importantes para a gente poder explorar no dia de hoje. E a primeira coisa é: antes de eu abrir isso aqui, eu já te recomendo uma coisa. Presta bastante atenção nos detalhes. Por quê? É aqui que vai ser respondido muitas das dúvidas que você já tem hoje e até mesmo que você vai ter acesso a algumas informações que vão te ajudar a tomar a decisão de seguir ou não nessa profissão. Aí vai ficar contigo a bola. Mas o ponto todo é que agora você vai ter tudo o que você precisa para tomar a decisão e, de fato, dar o seu próximo passo para se tornar um copywriter. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa é o seguinte. O que é copywriting? Vamos falar de uma forma bem prática e direto ao ponto, né? Copywriting é uma técnica de escrita com foco em conversão. Conversão em quê? Em cliques, cadastros, vendas. Ou seja, sempre que você escrever uma mensagem e essa mensagem tiver como intuito fazer a pessoa tomar algum tipo de ação, pode ter certeza que você vai precisar usar copy nessa mensagem, porque sem isso você não vai conseguir que esse estímulo ele aconteça. Quantas vezes você viu um anúncio na internet e você sentiu vontade de clicar? Por que você sentiu vontade de clicar? Porque você leu aquilo e sentiu que era para você. É exatamente isso que a copy faz. Ela traz essa sensação de que algo foi feito sob medida para quem está lendo aquela mensagem, para quem está assistindo aquele vídeo. Então, quando você aprende essa técnica de escrita com foco em conversão, você aprende como fazer isso, como estimular uma pessoa a clicar, como estimular uma pessoa a comprar, como estimular uma pessoa a iniciar uma conversa com você, no caso de quem faz uma abordagem 1-a-1 para vender um serviço. Então, isso é copywriting, nem mais, nem menos. Copywriting também pode ser descrito como a linguagem das vendas na internet. Isso porque, sem copy, dificilmente qualquer coisa que você escreva ou fale aqui vai funcionar. E se você já tentou vender algo aqui na internet sem usar copy, você viu quão difícil foi você conseguir persuadir, convencer as pessoas a comprarem aquilo que você estava oferecendo, mesmo sendo um ótimo produto, mesmo sendo um ótimo serviço. Então, a copy, ela cumpre esse papel de apresentar uma ideia e estimular que quem ouviu aquela ideia tome o próximo passo, seja ele um clique, um cadastro ou ainda uma compra. Bom, e por que copywriting? Por que copywriting e não qualquer uma dessas outras profissões do digital? Antes de mais nada, eu preciso fazer um alinhamento aqui com você. Empresa visa lucro, combinado? Todo esforço que uma empresa faz aqui na internet é para poder vender. Quando você vê um lançamento digital, um funil de vendas, um anúncio simples que seja, ou até mesmo um e-mail, pode ter certeza que aquela empresa só fez esse movimento porque, no final, ela quer vender um produto, ela quer vender um serviço. Então, essas formas que você vê hoje na internet, que você talvez até tenha feito já aqui na internet, são veículos que as pessoas usam, que as empresas usam, para poder compartilhar algo ainda mais importante, que é o quê?
a mensagem. Isso porque sem uma mensagem clara que gere uma conversão, lançamentos, funis de vendas, anúncios, e-mails não funcionam. Não adianta você saber que isso existe e que você pode escrever isso. Você precisa saber como escrever isso usando copy. Por quê? Porque a copy, além dela trazer essa sensação de isso foi feito para mim, ela também faz um estímulo muito claro do porquê você deve clicar, cadastrar e comprar aquela ideia ou aquele produto que está sendo apresentado ali para você. Então, a essa altura, já ficou muito claro para você que nenhum movimento que seja feito aqui na internet sem copy vai funcionar. Caso contrário, você vai continuar sofrendo para poder vender qualquer coisa que seja. E eu tenho certeza que você que está assistindo essa aula já teve algum tipo de experiência com copy, de ler um texto e sentir que aquilo foi feito para você. Por quê? Porque a pessoa que escreveu era um copywriter, porque a empresa que publicou aquela mensagem, aquele anúncio, aquele e-mail, ela tinha um copywriter ali contratado fazendo aquele material para elas. Assim como você já deve ter visto coisas aqui na internet que você simplesmente passou o olho e foi para o próximo. Por quê? Porque muito provavelmente não tinha copy ali. Porque quando tem copy e você é o público segmentado dessa copy, você tem essa sensação de que isso é interessante para você e você quer automaticamente saber mais. Então, isso é copy. Agora, por que copy é de fato a profissão mais interessante, a profissão mais atraente, rentável para você iniciar no digital? Bom, eu vou te explicar aqui sobre 3 pontos de vista diferentes, para você entender bem isso. Bom, se a gente pegar e comparar aqui, ó, social media, gestor de tráfego e copywriter, se a gente traçar um paralelo, eu vou te explicar por que copy ainda é o melhor caminho para ingressar e se desenvolver nesse mercado. Quando você trabalha como social media, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter trabalho de forma recorrente. O que seria esse trabalho de forma recorrente? Bom, você fecha um contrato com o cliente e você vai ser responsável por alimentar aquelas redes sociais diariamente, fazer um acompanhamento ali nas mídias diariamente. Isso vai tornar o processo difícil de escalar. O que significa isso? Você vai ter uma hora que você não vai conseguir ter mais, por exemplo, de 5, de 10 clientes, dependendo do tipo de projeto que você tiver. Isso por quê? Você está trocando o seu tempo por dinheiro. Só que chega uma hora que o seu tempo está limitado e você não consegue mais encaixar projetos ali. Então, em relação a isso, o copywriting, ele vai te trazer a oportunidade de você trabalhar com projetos pontuais, com começo, meio e fim. Projetos que vão durar uma semana, projetos que vão durar 15 dias, projetos que vão durar 3 dias, vai depender do escopo. Mas você não tem essa obrigatoriedade de seguir fazendo esse acompanhamento de maneira recorrente. E aí você consegue sempre estar prospectando e fechando novos projetos em paralelo. E assim você vai conseguir mais rapidamente desenvolver, crescer o quanto você faz de dinheiro por mês através do copy. Gestor de tráfego é a mesma situação de um mídia social. Por quê? Porque o gestor de tráfego, ele fecha um projeto, só que ele vai entregar esse projeto de forma recorrente. Ele vai colocar uma campanha no ar, ele vai fazer o acompanhamento dessa campanha no ar, ele vai ter outras atividades dentro dessa atividade que vão também impedir ou dificultar que ele consiga escalar mais facilmente o quanto de dinheiro que ele faz com aquele projeto. Então, assim como o mídia social, ele vai ter uma dificuldade de também ter mais de um determinado número de clientes. Por quê? Porque ele vai estar sempre cuidando daqueles clientes que ele já fechou, e aí ele vai ter mais dificuldade de trazer mais gente para dentro. Bom, então, o copy, de novo, o copy vai conseguir trabalhar de forma pontual, ele vai conseguir ter múltiplos projetos. Por quê? Porque tem projetos que vão durar 7 dias, projetos que vão durar 15 dias, projetos que podem durar mais ou menos do que isso, mas o ponto todo é, você consegue entregar os seus projetos e partir para um próximo projeto. Isso te torna mais fácil de escalar, ou seja, de você ter mais clientes ganhando, inclusive, mais por isso. Então, são projetos que têm começo, meio e fim muito bem definido. É claro que, para isso, você precisa estar muito bem alinhado no tipo de serviço
que você vai oferecer. E é por isso que eu criei esse desafio, porque eu também vou te apresentar qual é o serviço mais lucrativo para você ingressar nesse mercado de copy, crescer os seus resultados financeiros, inclusive, e a partir daí desenvolver a sua carreira, seja como um profissional que vai ser contratado de uma empresa ou ainda de um profissional que vai trabalhar como empreendedor, vai tocar o seu próprio negócio. Então, vamos lá. Explicada essa parte da rentabilidade, eu quero também dizer em relação à demanda. A demanda por copywriters, ela é imensa. Por quê? Porque, como você já viu aqui, copy é a mensagem que você vai usar para poder entregar nos seus lançamentos, nos seus funis, nos seus anúncios, nos seus e-mails, até mesmo nas lives que você assiste ou nos vídeos que você vê, tem copy ali. Então, isso torna a copy uma coisa altamente necessária para que essa grande engrenagem que se chama vender pela internet, ela rode, ela funcione, né? E aí você vai ter copy sendo utilizada aí contratado, né, no caso, por empresas, por produtores digitais e também por lançadores. Lançadores são profissionais, são pessoas que fazem lançamentos, que fazem criação também de funis de vendas. Você também tem os produtores digitais, que vão também precisar de copy para fazer seus lançamentos, para fazer seus funis de vendas, para fazer também a própria linha editorial e tantos outros materiais que eles precisam para poder vender aquilo que eles têm aqui na internet. As empresas também vão ter essa demanda por copy. E essa demanda ela vai se mostrar de várias formas diferentes. Ela também vai abrir para atendimento ao cliente, fazendo suporte e vendas de uma forma, venda consultiva, onde você ajuda o cliente a comprar. As empresas também vão precisar de copy para fazer produção de conteúdo, seja para blog, seja para YouTube, seja para redes sociais, mas o copy ele vai estar sendo responsável por criar aquele conteúdo que vai ser viabilizado, vai ser divulgado nessas mídias. Por quê? Porque a copy ela é escrita justamente pensando numa conversão. E toda empresa que está na internet, todo movimento que ela faz, ela está buscando lucro. Então, esse é o propósito do copywriter dentro de uma empresa, fazer isso acontecer. As empresas também vão fazer campanhas de vendas, como os lançamentos, funis de vendas, mas a empresa ainda vai dar uma abrangência maior para esse copy. Por quê? Porque tem outros setores dentro da empresa que vão precisar dessa comunicação que vende, né? Dessa escrita que vende, dessa fala que vende. E é justamente isso que copywriting traz, a estrutura para isso acontecer. Bom, copy também é a profissão menos complicada, e eu posso falar isso com toda a propriedade do mundo, porque quando eu comecei no digital, lá em 2013, e aí eu conheci o copywriting, eu vi uma coisa muito interessante acontecer. Para você realmente trabalhar com copy, você precisa de duas coisas em termos de aquisição, né? Você precisa ter um computador e você precisa ter internet. Por quê? Porque o copywriter, ele vai trabalhar escrevendo e pesquisando, escrevendo e pesquisando. Então, você precisa de um computador para escrever e você precisa da internet para fazer as pesquisas necessárias para você poder ter os insumos ali para poder fazer o seu copy. Simples assim. As ferramentas são as mais simples também. E o mais importante, você que está começando pode ficar tranquilo, porque você não vai ter um custo em termos de ferramentas para fazer esse trabalho. Você vai poder usar o Google Drive, que é uma ferramenta gratuita, para você poder escrever o seu texto, mandar para o seu cliente revisar e ainda vai poder armazenar ali um texto que você escreveu para virar o teu portfólio. Pesquisa. Você vai poder usar os canais como o Google Insights para você poder fazer suas pesquisas, o Google Trends, o Answer the Public, o Ubersuggest e o YouTube, entre outras ferramentas gratuitas que você pode acessar para fazer o quê? Pesquisa. Então, veja só aqui, em nenhum momento eu te falei que você vai precisar contratar algum tipo de ferramenta, em nenhum momento eu te falei que você vai precisar dominar algum tipo de software complexo ou simplesmente saber mexer em uma automação ou ainda em uma configuração de anúncios em Facebook e afins. Não. É simplesmente isso aqui para você poder começar. Nada te impede de desenvolver essas habilidades com o passar do tempo. Inclusive, eu mesma desenvolvi. Mas, para quem está começando, é muito importante que você tenha um único foco, um único objetivo, que é, de fato, aprender a técnica da escrita, que converte e depois você ser capaz de vender um primeiro serviço para as pessoas e conseguir vender isso cada vez mais facilmente. Então, veja só como é menos complicado. Você não precisa também saber montar uma arte, você também não precisa saber ser um designer experiente. Você só precisa fazer isso aqui.
Então, é isso que você vai entregar para o mercado. Por esse motivo que é tão mais simples você começar como copywriter. Você não precisa parar aqui, mas para quem está chegando, é uma ótima forma de entrar e crescer. E aí você vai desenvolvendo a sua carreira, como eu, inclusive, desenvolvi a minha. Né? Então, dentro disso, a gente vai dando sequência aqui. Mas vamos lá. Então, agora você já entendeu porque realmente, de todas as profissões digital, copy é a mais interessante para você poder ingressar nesse mercado. Bom, modelo de trabalho e como copywriters fazem dinheiro. Vamos falar aqui sobre como copywriters fazem dinheiro, porque eu tenho certeza que você está interessado nisso. Bom, copywriters podem fazer dinheiro, mas antes disso, você precisa entender uma coisa. Copywriting não é sobre texto, não é sobre escrever. Copy é sobre vender. A sua habilidade de vender através das palavras, usando as estruturas de copy, vão te permitir conseguir vender e fazer muito dinheiro, fazer as pessoas ganharem dinheiro. E o melhor negócio hoje para você conseguir crescer rapidamente é você ser capaz de fazer outras pessoas ganharem dinheiro através do seu trabalho, inclusive de forma mensurável. Então, como que copywriters vão fazer dinheiro? Eles vão fazer dinheiro trabalhando com agências de lançamento, com empresas que já investem no digital e produtores digitais. Por quê? São as pessoas que são as empresas, são as pessoas que já estão fazendo dinheiro. Anota isso aí. É muito mais fácil você vender para quem já tem dinheiro do que você tentar vender para alguém que não tem dinheiro ainda, está começando ou está buscando fazer dinheiro também. Então, sempre que você for mirar no cliente, mire em clientes já estabelecidos financeiramente a partir daquele negócio que eles fazem na internet. Agências de lançamento, elas já fazem dinheiro. Eu tenho uma agência de lançamento aqui, a gente tem os nossos produtos, a gente vende os nossos produtos, nós temos os nossos experts, e a partir daí a gente já tem uma demanda natural por copy. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu iniciei todo esse movimento, né? Poder conectar mais copywriters e, claro, conhecer pessoas que têm total sinergia e oportunidade também de trabalhar aqui com a gente. Mas o ponto todo é o seguinte, são empresas, são pessoas que já estão faturando com a internet. Então, isso vai fazer com que elas não tenham uma barreira de investimento. É claro que cada empresa pode investir um valor específico, mas elas têm condições de investir. É diferente de você tentar vender para alguém que não tem grana. Então, vamos lá. As agências de lançamento, elas vão procurar e vão precisar de copy para vender e-books, cursos online, mentoria. As empresas que já estão aqui no digital, elas vão precisar de copywriters para ajudá-las a venderem serviços, produtos físicos, produtos digitais. Os produtores digitais também vão ter interesse em vender os seus próprios e-books, cursos online, mentorias. Quando eu falo ajudar a vender, é o seguinte, é que você vai montar a comunicação que essa pessoa vai usar nas redes sociais, que ela vai usar numa página de vendas, que ela vai usar num vídeo de vendas, que ela vai usar no e-mail, e assim ela vai conseguir vender. Percebe que à medida que você gera resultado para o seu cliente, você também consegue ter resultado. É assim que funciona. Bom, dito isso, modelo de trabalho. Como que funciona? Você pode ser tanto um autônomo ou um CLT. Vai depender, de fato, de algumas coisas aqui que eu vou te mostrar. O autônomo, ele vai empreender. Presta bastante atenção nisso. Quando você se torna um empreendedor, você tem que entender que ou você aprende a prospectar clientes, ou você não vai ter clientes. E sem clientes, você não vai conseguir viver daquela profissão. Feito esse alinhamento, para você poder fazer uma prospecção de forma ativa, você tem sempre que ter junto a você um portfólio. O que é um portfólio? Exatamente a aplicação do seu conhecimento. Então, se você aprendeu a escrever uma página de vendas usando o copy, monte uma página de vendas usando o copy e deixe como portfólio. Aprendeu a escrever um e-mail? Escreva um e-mail e guarde isso como portfólio. Por quê? Porque é isso que você vai apresentar assim que você tiver a sua primeira chance de entrevista, passar por um processo seletivo ou simplesmente aplicar para se tornar um copywriter ou atender um cliente específico que vai te procurar. E aí, esse modelo de prospecção ativa que eu acredito muito e defendo, porque funciona, tá? Quando você chega para as pessoas para oferecer o que você tem, funciona. Você tem que saber oferecer e como oferecer e o que oferecer também. E é uma das coisas que eu mais hoje ensino também aos meus alunos no Copy 5K, que é um treinamento que eu tenho. Bom, alinhado isso, como que você pode fazer essa prospecção ativa? Primeiro, você pode fazer abordagem 1 a 1 nas redes sociais, chegar realmente no perfil de pessoas que têm que você percebe que elas têm uma necessidade desse serviço, você vai lá, faz uma análise, vê o perfil, vê como que estão as coisas, e aí você chega e você propõe isso para elas. Segundo, grupos de marketing digital. Os grupos de marketing digital sempre tem alguém que está oferecendo uma vaga de copy ou ainda que está abrindo um projeto que precisa de um copywriter para poder participar.
Terceiro, perfis públicos no Instagram. Isso aqui também é muito importante. É importante que você siga alguns players que são grandes no mercado. Por quê? Porque periodicamente eles abrem vagas para a equipe que eles têm. Então, se você segue players como o Wendel Carvalho, Pablo Marçal e tantas outras pessoas que são referência hoje, você vai ver que periodicamente eles vão abrir a oportunidade de você trabalhar com eles na equipe deles. E aí é importante que você esteja preparado com seu portfólio na mão para que você possa participar do processo de seleção que eles vão fazer. Outra forma também de você conseguir isso é fazendo um anúncio pago. Sim, anunciando o seu serviço como sendo um produto. Então, você vai ter essa forma também de ir atrás dos seus clientes. Isso pode acelerar muito também a conquista do seu primeiro cliente. Lembrando que todos esses itens aqui, eu ensino, eu falo sobre eles no meu treinamento COP 5K. Por quê? Porque não adianta apenas você saber escrever um texto que vende. Você precisa saber quais são os textos mais lucrativos para vender e como vendê-los. E é exatamente esse o foco do treinamento COP 5K. Mas aqui, especificamente hoje, eu estou te apresentando como funciona o negócio de copy. Na verdade, estou te dando uma visão realmente desse mercado, para que você possa escolher qual caminho você vai seguir e ter mais clareza para avançar na sua jornada. Bom, feito esse alinhamento, vamos lá. Se você quer ser também um copywriter CLT, você tem que entender que você vai ser funcionário de uma empresa. E tá tudo bem. Nesse caso, o que você vai precisar fazer? Ter um currículo e um portfólio. O que é um currículo? É exatamente o currículo que você teria em qualquer outra oportunidade da sua vida. Você que vem do offline sabe exatamente como é um currículo. Você que ainda não tem um currículo, você vai na internet e vai ver como é um currículo. E aí você vai poder ter um currículo e aí você também vai precisar de um portfólio. Por quê? Você vai participar de processos seletivos. E nesse processo seletivo, eles vão te pedir o quê? Um currículo e vão te pedir um portfólio. Se você for aprovado, você vai ser chamado para uma entrevista. E aí, essa entrevista, você vai ter a oportunidade de falar mais sobre você, sobre os seus desafios e tudo mais. E aí, se fizer sentido para a empresa, você pode ser contratado ou não. Mas veja que são duas linhas diferentes de atuação para um copy. Ou ele atua como autônomo, ou ele atua como CLT. Independente do caminho que você decida seguir, o que é importante que você saiba? Que você precisa ter um portfólio. As pessoas só vão te contratar se elas tiverem pelo menos a oportunidade de ver o seu trabalho antes. Isso é de praxe. Um designer, quando ele quer uma vaga, ele vai ter que apresentar o quê? O portfólio de artes que ele criou, certo? Uma pessoa que faz sites, ela vai ter que apresentar os sites que ela criou. Então, nada mais natural do que quando você vai, de fato, buscar uma vaga como copy, seja sendo uma vaga para trabalhar numa empresa, ou ainda fechar uma parceria com um expert ou com uma empresa, você vai precisar apresentar o seu portfólio. A diferença aqui é que o autônomo ele vai ter que aprender a prospectar de forma ativa. Ele tem que ir até as pessoas que ele quer, de fato, fechar. Já o CLT, ele vai também atrás, só que ele vai atrás para poder participar de processos seletivos. Por quê? Porque o foco dele é ser contratado, certo? E aí, chegando aqui numa parte que muito interessa, afinal de contas, é um dos maiores benefícios também do copy, que é, de fato, a rentabilidade, o quanto você pode ganhar com a profissão, é o seguinte, tem três formas diferentes, três pontos de vista que eu quero abordar aqui com você. A primeira delas é o autônomo, né? O autônomo, ele pode ganhar dessa forma aqui, ó, ganhos variados. Ele pode ganhar por projeto fechado, por FII mensal, porcentagem, FII mais porcentagem. O que é projeto fechado? Você pode cobrar em um único projeto de R$ 1.200 a R$ 5.000, dependendo do que vai ser entregue. O FII mensal é o quê? Você pode fechar um projeto também, e esse projeto você você cobrou por ele R$ 10.000. E aí você vai ter um FII ali mensal de, por exemplo, 2K por mês até bater esse valor que você estimou. É uma forma também de se trabalhar. Ou ainda você vai trabalhar por um período específico, realmente, e dentro desse período específico, o valor que você vai ganhar é um valor fixo. Então, ele pode ser 2, 3, 4, 5, quem vai definir isso é a empresa. Pode ser também uma porcentagem em cima do quê? Das vendas que você gerar a partir do seu trabalho. Pode ser também um modelo de FII mais porcentagem, que é o quê? Um valor fixo mais a porcentagem em vendas que você conseguiu fazer naquele mês. Então, são as formas variadas que um copywriter pode faturar. É claro que, se você está buscando definir
um valor que você tem em mente de faturar, por exemplo, os alunos do COP 5K, eu ensino exatamente o caminho que eles podem percorrer para poder faturar por mês até R$ 5.000. É claro que é possível fazer muito mais do que isso, mas inicialmente, para quem está saindo do zero, essa é a meta que eu ensino eles a trabalharem. Na verdade, eu diluo essas metas em pequenas frações até chegar os R$ 5.000. Mas o mais importante, eu mostro qual é o produto que eles precisam vender, no caso, o serviço que eles precisam vender, como eles vão vender, para quem eles vão vender, para poder chegar lá. Então, eu já ajudo nessa questão da precificação e também da condução da abordagem de vendas. Mas aqui, para você que está assistindo essa aula, o que você precisa saber é que existem essas formas de você cobrar. Aí, a partir disso, você vai alinhando seus valores. Bom, ganho fixo. O ganho fixo é como se você fosse realmente um CLT padrão. Você vai ganhar um valor fechado por mês, baseado no piso salarial. O piso salarial de um copywriter, ele vai variar bastante. Vai depender muito da empresa, mas sempre tome como base o salário mínimo até, de fato, aquilo que a empresa está se propondo a entregar para você, porque além do seu salário mínimo, você também tem os benefícios como CLT. Então, a empresa ela vai levar tudo isso em consideração para te fazer uma proposta financeira, mas saiba que pode variar aí a partir de R$ 1.200, R$ 1.500 até uma média de R$ 4.000 e poucos reais também. Vai depender muito do tamanho da empresa para a qual você vai trabalhar e, claro, qual é a proposta que ela vai te fazer. Mas sabe que existe também esse caminho. Agora, como eu escolho? Como eu escolho entre o CLT e o autônomo? Vou te falar uma coisa. Você tem que começar pensando naquilo que você quer para sua vida. Algumas pessoas, elas realmente querem se tornar autônomas, elas querem poder ter autonomia de trabalhar de casa, ou simplesmente poder trabalhar enquanto fazem uma viagem, ou simplesmente não ter um horário fixo para trabalhar. Enfim, elas querem ser donas do tempo delas. E principalmente poder se deslocar para onde elas precisarem. Outras pessoas já não têm esse desejo, elas simplesmente querem ter a segurança de poder ir todos os dias para um escritório e ali fazer o seu trabalho. E tá tudo bem. A questão é, o que você quer para a sua vida hoje? Seja lá a resposta que você der, eu quero te contar uma coisa. Tudo é mutável. Ou seja, você pode começar numa empresa e depois migrar realmente para um modelo autônomo. Ou você pode começar no autônomo e depois migrar para uma empresa. Ou seja, não fique preso à ideia de que se começou assim, tem que terminar assim. Não, você pode transitar. O que vai definir isso? Seus objetivos de vida, que vão envolver desde o quanto você quer e precisa ganhar por mês, até mesmo a forma como você quer ganhar esse valor que você vai passar a fazer também, certo? Dito isso, vamos agora alinhar aqui uma coisa importante, conteúdo da próxima aula. Bom, aqui nessa primeira aula você entendeu exatamente o que é o mercado de copy, como você pode entrar nele, quais são as possibilidades que ele te oferece. E na próxima aula eu quero trazer alguns fundamentos do copywriting para você. Por quê? Porque eu quero que você entenda exatamente o que é a copy de uma forma mais prática, porque eu sei que para muitas pessoas ainda é subjetivo falar que existe um tipo de texto que faz vender, que faz gerar cliques, que faz gerar clientes. Eu sei que isso pode parecer um pouco abstrato se você ainda não faz parte desse mercado, mas está querendo. Então, para poder esclarecer essa e outras dúvidas, na segunda aula nós vamos falar sobre fundamentos do copywriting. O que você precisa saber para poder escrever uma copy de vendas? É isso que eu vou te entregar. E para você que gostou dessa aula, eu quero deixar 2 recados importantes. Primeira coisa, se você estiver assistindo isso aqui no YouTube, aproveita para se inscrever e fazer parte desse canal, dessa comunidade que está sendo criada de copywriters, para receber também novos vídeos que saírem no canal. E a segunda coisa, se você estiver assistindo isso aqui no Instagram e tiver alguma dúvida, aproveita para comentar isso aqui agora. Se você já está decidido que quer dar o próximo passo e se tornar de fato um copywriter, eu quero te convidar para fazer parte da minha comunidade, do meu grupo, que é o Cop 5K, que é um grupo de pessoas que eu estou preparando e ensinando tudo que eles precisam para poder não só escrever um texto que vende, porque isso você pode aprender com outras pessoas, mas o que eu, Jéssica, posso te ajudar é de fato a transformar isso em fonte de renda para você, dentro de um tempo que faça sentido também para você, mas principalmente que te ajude de fato a transformar essa habilidade em renda, porque eu sei que tem muitos copywriters hoje que, apesar de conhecer copy, ainda não conseguem fazer dinheiro com isso. E como eu sempre digo, não são os melhores copywriters que vão conseguir viver de copy, mas sim aqueles que tiverem uma visão de negócio. E a visão de negócio não é porque você vai se tornar um empreendedor, mas porque você vai saber quais caminhos você pode percorrer para, de fato, faturar o quanto você desejar por mês através dessa habilidade tão incrível que é ter uma escrita que converte. Combinado? Dito isso,
A gente se vê na próxima aula.